Olá pessoal, aqui é a professora Inácia Soares da ETEC Presidente Vargas e nessa videoaula eu vou dar continuidade à aula anterior sobre a função C nessa planilha e a multiplicação e vou explicar, começando a explicar aqui para vocês como calcular a porcentagem desses valores que estão aqui. Então aqui nessa planilha ele demonstrou quanto que eu paguei em cada item. Então vou gastar com o notebook 3.680, com teclado 654 e eu obtive um desconto em cada um deles. Então a pessoa me deu um desconto, a loja me deu um desconto. Mas em suma, quanto eu vou pagar por essa compra? Então eu vou aqui, ó, em fórmulas, autossoma, eu vou pagar 16.736, ok? Bom, eu quero saber, por exemplo, quanto em porcentagem representa esse 3.680, esse 654,75, esse 1.425, e isso, cada item de gasto representa quanto em porcentagem? Eu sei em reais, mas isso em porcentagem equivale a quanto? Para isso, então, eu preciso desse cálculo, a soma da coluna toda, de todos os meus gastos. E aí eu faço uma divisão, igual, eu pego cada item individualmente e divido, que é barra no Excel, pela soma de todos. Então, ó, eu fiz o G6 dividido pelo G19 e me deu um total de 0,219878,708. Aí eu preciso multiplicar por 100. Para multiplicar por 100, basta eu clicar aqui na página inicial e clicar neste botão aqui, ó, por cento. Ele me dá então um total de 22%. Eu gastei 22% aqui nessa compra. E agora, eu aprendi que é só copiar a forma. Então, vou dar um duplo clique. E aí, opa, o que aconteceu? O que isso significa para o Excel? Significa o seguinte, pessoal. Toda vez que eu copio a fórmula, ele muda a linha. Então, aqui era G6 barra, era G6 dividido por G19. Aqui ele já sabe, opa, então aqui é G7 por G20, correto? Não está correto. Por quê? Na célula G20 não tem nada. Na célula G21 também não tem nada, está em branco. E para o Excel, toda vez que você divide uma célula por uma célula em branco, vai dar hashtag div barra zero exclamação. Então, esse erro você já tem que ter em mente. Toda vez que der esse erro, ele está dividindo a célula por uma célula em branco, ok? E aí, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que fixar, todo mundo tem que dividir pelo o G19. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um cifrão aqui antes da coluna da linha 19. Então, eu clico aqui e ponho um cifrão, shift, e ponho um cifrão. E dou um enter. Agora, quando eu copiar a fórmula para baixo, ele vai dar certo. Ou dois cliques ou arrasta. Olha aqui, deu certo. Ficou G7 por G19, G8 por G19, G9 por G19 e assim sucessivamente. Ok? Bom, fizemos aqui então a porcentagem. A soma dessa coluna tem que dar 100%. Então, 100%. Ok, pessoal, então agora vamos para mais algumas funções. Eu vou usar aqui a função máximo. A função máximo, ela tem a finalidade de você mostra um intervalo para ela, seleciona um intervalo e ela vai te trazer o maior valor encontrado dentro daquele intervalo. Então, vamos lá. Fórmulas. Eu posso clicar aqui em inserir função ou usar aqui, ó, junto com a autossoma. É o max. Clico aqui, ele me traz aqui, ó, máximo, abre parênteses e fecha, e aí ele espera eu selecionar. Aqui está escrito que eu quero o máximo do preço total, então o preço total para mim é isso. Qual é o máximo valor encontrado? 4.000. Exatamente, o maior valor encontrado aqui, o máximo valor encontrado aqui, o preço total máximo realmente é 4.000. O mínimo faz o inverso. Então vamos lá. Eu tô aqui no fórmulas, pessoal, mas se eu clicasse aqui no página inicial e fosse aqui também, ó, vou dar um zoom aqui. Se eu clicasse aqui, ó, eu tô no página inicial, opa. Também eu tenho acesso ao Max, quer ver, ó? Vou dar aqui um zoom. Olha ele aqui, tá? Então eu posso usar a função achar essas funções em vários locais. Eu posso achar aqui, e se eu quiser eu acho mais funções aqui. Eu posso em fórmulas inserir função e acho aqui, e aqui também acho, tá? São três caminhos para eu entrar lá nas funções. Agora eu quero o min. O min vai olhar o intervalo e vai trazer o menor valor. Eu quero o menor valor deste intervalo.
O mínimo valor de compra foi aqui 200, tá correto? E a média? A média vai fazer o seguinte, ele vai somar todos os itens. Vou somar aqui só pra gente ver. Ele vai somar todos os itens, então vai dar 17.700 e vai dividir pela quantidade de itens, tá? Então ele vai contar e vai dividir. Isso é a média. Mas ele faz isso sozinho. Então vamos lá. Autossoma e vou aqui, média. Eu vou selecionar. Perceba que é o seguinte, ele selecionou aqui. Só que você que manda. Então você pega esse cursor que é uma cruz, né? Essa cruz é a cruz de seleção. E você determina, não, eu quero selecionar isso. Perceba que ele tinha selecionado aqui, mas você vai com o mouse e diz o que você quer selecionar, tá? E dá um Enter. Então, a média dos meus gastos, né, foi de 1.361. Ok. E o maior, a função maior? A função maior, ela se encontra aqui, ó, fórmulas, inserir função. Eu vou digitar aqui, ó, maior. E vou dar ir. Ele traz para mim. A função maior, ela é bem parecida com a função máxima, só que ela tem um recurso a mais. Ela tem um K. O K é assim, se eu colocar 1, ele vai pegar o primeiro maior valor encontrado. Se eu colocar 2 no K, ele vai pegar o segundo maior valor. E assim, a gente vai conseguir visualizar aqui, ó. Então, a matriz vai ser a mesma. E eu quero o primeiro maior valor. Primeiro maior valor é 1. Vai dar 4.000, igual ao máximo. Certo? Agora eu vou pegar o segundo maior valor. Então, vou lá em fórmulas, inserir função, maior. E eu vou selecionar novamente o segundo maior valor. Eu seleciono todo o intervalo. Como é que ele quer que eu só quero o segundo? Eu sei que o primeiro maior gasto aqui foi 4.000. E o segundo? Eu ponho 2. E ele vai trazer 1.750. Correto? E eu quero aqui o terceiro maior valor. Então, a diferença entre o máximo e o maior é essa. O maior ele te dá essa possibilidade de você pegar qual foi. Por exemplo, numa empresa, qual é o maior salário? O primeiro maior salário é aquele que ganha mais. Quem é o segundo maior salário pago? É aquele que ganha abaixo. E assim por diante. Né? Agora, vamos fazer então o terceiro maior. Ok. Selecionamos aqui. E colocamos o 3. E assim vai, gente. Por que deu o mesmo valor? Porque tem 2.750 aqui, ó. Tá vendo? Vou mudar aqui, só para vocês verem que se eu mudar, ele altera. Mudei e ele alterou aqui para mim, ó. Terceiro maior valor, o segundo maior valor passou a ser 2.450 e o terceiro passou a ser 1.750. Depois eu explico para vocês em outra videoaula como é que faz para mudar a cor aqui, porque aqui está com uma formatação condicional. Eu não vou falar disso hoje, mas depois eu mostro numa outra videoaula. Ou talvez eu mostre hoje, porque acho que não vai ficar tão extensa a aula. Bom, agora aqui, eu vou só arrumar aqui que eu vou fazer a soma C. Aqui é a unidade, né? Soma C é uma função que permite que eu some algo desde que eu tenha uma palavra repetida ou algo repetido na planilha. Eu quero saber quanto que eu gastei somente com a categoria unidade. Então é diferente da soma comum. A autossoma ela soma sem perguntar nada. Um soma C soma com alguma condição. Então vamos lá. Fórmulas, inserir função. Soma C já está aqui, mas eu vou digitar. Vamos imaginar que não estivesse. Soma C. E ele trouxe para mim e eu vou dar OK. Qual que é o critério dele? Intervalo. No intervalo, gente, é onde eu vou encontrar essa palavra aqui, ó. Eu quero procurar a palavra unidade. Então, o intervalo vai ser a coluna onde eu encontro essa palavra, tá? E como você vai saber que eu quero a palavra unidade? Eu vou colocar no critério, eu vou escrever. Eu posso escrever a palavra unidade, como eu posso clicar na palavra unidade. Tanto faz, ok? Vou clicar. E o intervalo da soma é o que eu quero somar. Eu quero somar a coluna do preço total. E dou OK. E aí ele somou. Eu gastei aqui com a palavra unidade 14.875. E agora, dos outros é a mesma coisa. Então, eu vou lá, fórmulas, inserir função, soma C. O primeiro intervalo é onde eu encontro a palavra. Eu quero somar o que aqui? Pacote. Qual que é a palavra? O critério, eu vou clicar na palavra pacote. E o que eu quero somar? Eu quero somar o preço total. Eu posso somar, eu vou fazer uma escrevendo a palavra, tá?
Eu posso digitar a célula ou escrever o nome da palavra. Agora aqui eu vou fazer escrevendo. Então, fórmulas, inserir função, soma C, intervalo é onde eu vou achar a palavra. Eu vou escrever a palavra que é caixa e vou pegar o intervalo. Uma coisa que vocês precisam ter em mente, por exemplo, quando eu escrevi caixa aqui, eu escrevi caixa sem espaço. Para o Excel, escrever caixa com espaço é diferente de escrever caixa sem espaço. Tá? Então, eu já vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Por exemplo, se eu tivesse escrito aqui caixa, eu vou clicar na palavra caixa. Ela está sem espaço. Tá? Tá dando aqui, ó, 3.075. Eu vou pegar uma aqui, vou mudar e vou escrever caixa, vou dar um espaço e vou dar enter. Olha como mudou, virou 1575. Por quê? O Excel, para ele, a palavra caixa com espaço, ó, tá vendo? Tem um espaço depois do enter. E aqui, a palavra caixa sem espaço. Não sei se vocês conseguem visualizar, ó. Caixa, vou dar um zoom. A palavra caixa tá com um espacinho, é que aqui não dá, quando eu dou zoom ele não aparece. Deixa eu ver se dá aqui. Ó, tá vendo? Tem um, é que a hora que eu clico não dá. Mas tá vendo aqui, ó, tem um espacinho depois da palavra A. Isso é diferente disso. Não tem espaço depois da palavra A. Então tem que tomar muito cuidado quando vai escrever. Não pode ter esse espaço aqui, ó. Vou tirar o espaço e vou dar enter. Ó, 3.075. Mudou aqui o valor. Então, eu vou só mudar a cor aqui só para vocês perceberem a alteração, tá? Ó, tá 3.075. Eu vou pôr um espaço na palavra, depois da palavra A. Espaço. E dei enter. Olha aqui, 1575. Por quê? Para ele, caixa, espaço, enter é uma palavra. Caixa sem espaço e dado enter é outra palavra. Precisa ficar muito esperto com isso, hein, pessoal? Porque senão você pode dar aí um desfalque na empresa, dar um erro, fazer um cálculo errado por falta de atenção. Então, por isso, toda vez que você for escrever algo no Excel, por exemplo, escrever a palavra unidade. Eu vou escrever a palavra unidade, não tem necessidade de escrever de novo, eu vou escrever a segunda vez aqui. Vou apagar. A partir do momento que eu começo a escrever, perceba que o Excel aqui, ó, ele já me traz a palavra. Eu dou enter, não vou escrever de novo. Tem gente que apaga e escreve de novo. Ó, tá apagado, vamos imaginar. Ó, tá vendo? Ele já trouxe. É isso que você quer escrever? É, dá enter. Aí você não corre o risco de ficar escrevendo palavra com espaço ou sem espaço. Ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Mas eu vou só passar mais um itemzinho que é o gráfico. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, elabore o gráfico de colunas da descrição, preço total e preço total com desconto. Bom, pessoal, descrição. Eu pressiono Ctrl no teclado, preço total e preço total com desconto. E aí eu solto. Repetindo, eu seleciono a descrição, inclusive eu selecionei a palavra descrição, porque essa palavra ela vai aparecer como legenda, senão fica sem sentido o seu gráfico. Então, descrição, comecei lá na palavra descrição, eu vou pressionar o Ctrl e agora eu venho aqui, ó. Por que eu pressionei o Ctrl? Porque eu não quero preço unitário. Então, ele permite, quando eu pressiono o Ctrl no teclado, que está embaixo do Shift, ele permite que eu pule intervalo e que você só selecione o que você deseja. Isso no computador, no celular é mais complexo. Aí, feito isso, eu vou inserir gráficos, vou pegar aqui, ó, 3D colunas. Eu, professor Ená, particularmente, prefiro que o gráfico fique separado da planilha. Então, botão direito, mover gráfico, nova planilha. E eu vou colocar aqui, ó, gráfico comparativo de preço. Ok. Olha aqui, o gráfico ficou assim, ó. Por que eu pedi para vocês selecionarem a coluna preço total e preço total com desconto? Porque fica na legenda. Eu sei que preço total é o que está em azul, que é o que eu pagaria. E o que está em laranja é o que eu realmente vou pagar com desconto. Então fica mais fácil de vocês entenderem. Se eu não selecionar o título, ficaria assim, ó, série 1, série 2. Mas quem é série 1, quem é série 2? Então tem que ficar atento com isso. Eu posso alterar as cores, não é engessado, tá vendo? Posso mudar se eu quiser, tá? Ou também posso mexer aqui, ó. Tem vários modelos, estilos aqui, ó, mais elaborados, mais
com um design mais interessante. Eu tenho esse mais, se eu clicar aqui eu posso escolher algumas opções de eixo, de rótulos, ok? Tá? Então, só para vocês terem essa noção. E também tem a opção aqui, ó, de layout rápido também. Então, eu encerro por aqui este vídeo. E no próximo vídeo eu vou explicar como fazer uma busca usando validação de dados e PROC-V. Até mais, pessoal!